Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar sobre a psicologia do esporte. Na verdade, eu não quero nem falar hoje muito a respeito das funções da psicologia do esporte, mas da importância da psicologia do esporte. Recentemente tivemos o clássico aqui em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro ganhou e a gente sabe que existe uma grande zoação, independente de quem ganhasse, se fosse o Atlético ou o Cruzeiro. Então os atleticanos dessa vez sentiu a pressão da zoação. Da última vez que o Cruzeiro jogou com o Atlético, foi o Atlético que ganhou, então os cruzeirenses que sentiu a pressão da zoação. Mas a grande questão é, e os jogadores? A gente sabe que eles ganham muito dinheiro, mas será que o psicológico de um ser humano ele é adequado para superar ou suportar toda a pressão de uma torcida contra um jogador? E talvez esse jogo recente deixe o exemplo mais explicativo, porque o Cruzeiro ganhou por causa de um gol contra e um jogador do Atlético. Então, esse jogador do Atlético ele foi massacrado tanto pela torcida do Atlético como também pela torcida do Cruzeiro. E a gente não para pensar como será que está o psicológico desse jogador. Normalmente a gente dá desculpa, mas ele ganha muito dinheiro, deveria fazer algo perfeito, deveria não errar. Porém, a gente sabe que toda profissão existe erro, mas toda essa profissão que erra nem sempre tem a pressão psicológica que um atleta tem. Então essa pressão ela é muito intensa e não é só com pessoas adultas, ela começa desde criança. Qualquer atleta que ele pode ser mirim, que a pressão psicológica está sobre ele. A gente cobra de uma criança para ela jogar bem, que ela precisa de ser boa, que ela precisa de ser melhor. Também nós cobramos dos jovens adolescentes que eles precisam de ganhar do seu rival. E essa pressão é muito intensa em cima do atleta e muitos deles não têm um acompanhamento psicológico para conseguir dosar essa pressão psicológica. Para quem está do lado de fora, se sente bem em zoar o outro. E eu não estou falando que isso é errado, porque todo esporte existe uma rivalidade, existe sim uma brincadeira saudável entre um e outro. Claro que muitos extrapolam, mas em regra geral são pessoas que conseguem viver bem com o outro time. Tenho certeza que você tem pessoas da sua família que não torcem para o mesmo time que você. Você tem pessoas que, se você for religioso, da sua igreja, que não torce para o mesmo time que você, e você consegue viver bem com essas pessoas. Mas o atleta, o profissional, ele tem uma pressão generalizada de todos, principalmente quando ele erra. Então a psicologia ela vai entrar nesse campo para conseguir amenizar esse sofrimento, para conseguir fazer com que o atleta ele tenha não só um melhor desempenho, mas que ele consiga blindar de todas essas críticas que ele sofre durante o seu dia a dia. E assim como qualquer outro profissional, quando o atleta ele não está com o psicológico bem, o rendimento dele é reduzido. Ele tem problemas na sua performance. Vemos alguns jogadores com problemas externos e é nítido ver o tanto que ele diminui na sua performance dentro de campo. E o psicólogo ele vai trabalhar com esse profissional para que ele possa saber lidar com cada um desses pontos. Então o psicólogo vai desenvolver com esse profissional formas e metodologias para que ele possa conseguir superar toda a pressão e também conseguir ir para casa e dissolver isso, elaborar toda essa pressão, toda essa crítica, conseguir separar a crítica do profissional da crítica do ser humano, porque normalmente o torcedor ele não consegue fazer uma diferenciação disso, ele xinga o profissional, ele xinga o ser humano, ele xinga a família, xinga todo mundo, e aí é muito difícil para o atleta conseguir separar essas coisas. Cada profissional, cada atleta precisa mesmo ter um acompanhamento psicológico, superar toda a pressão que ele tem durante o seu trabalho. E normalmente a gente fala, né, mas ele recebe milhões, então ele precisa de superar isso. Só que a cabeça do ser humano, o psicológico dele, não compreende isso, sabe? Porque eu tenho muito dinheiro, eu tenho que superar todas as pressões do mundo. Não é assim que funciona. Mesmo recebendo muito dinheiro, mesmo tendo vários benefícios, é possível ver jogadores que passam por depressão, jogadores que, por mais que ele ama aquilo que ele faz, ele tem um desprazer de fazer aquilo que faz
porque ele não está suportando a pressão. Então a psicologia é muito importante para essa elaboração do jogador e para que ele tenha um mínimo de saúde mental para desenvolver melhor a sua profissão. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comente aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.